Olá, ouvintes do Kawaii Tech podcast formado por 3 amigas engenheiras eletricistas, japas, que tem muito a falar sobre as profissões e sobre soft skills, hard skills. E hoje nós estamos muito empolgadas, porque hoje a gente tem aqui com a gente uma convidada, a engenheira Roberta Mas. Ela já presidiu a Casan, é atual presidente do Sindicato dos Engenheiros de Santa Catarina, o SENGE-SC, e também atua na Mútua SC, entidade sem fins lucrativos, que oferece benefícios para melhorar a qualidade de vida e a segurança financeira dos associados do CREA de Santa Catarina. Então, meninas, sejam bem-vindas. Dani Ni, Dani Su, querem dar um oizinho? Oi, gente. Vai ser muito bom, hein? Oi, gente. Nós trouxemos hoje uma mulher poderosa aqui para o nosso podcast, hein? Roberta, contigo. Sim, Roberta, obrigada por estar aqui junto com a gente. É uma honra para a gente te receber aqui. Você que tem uma trajetória aí super inspiradora, uma mulher que construiu pontes, né, literalmente, simbolicamente, trabalha muito bem ali a questão da técnica, da gestão, do propósito, da liderança. E aí a gente quer ouvir, Roberta, né? Engenheira Roberta, né? Conta pra gente como que começou a tua história na engenharia. Boa noite, gente. Olá, né? Não sei qual horário que a gente vai passar e as pessoas vão escutar, mas já fiquei aqui com um peso aqui que a Dani Suzuki falou aqui, é poderosa, né? Uhum. Que bom que a gente pode compartilhar nossa história, né? Eu já acompanho também o trabalho de vocês, né? Há algum tempo, esse incentivo para as meninas escolherem a nossa área tecnológica também, né? A gente sabe que ainda é uma área bem mistificada, mas eu comecei a gostar da engenharia lá atrás. Eu morava perto da Escola Técnica, atualmente o Instituto Federal, né, de Santa Catarina, e via aquelas pessoas passando para cima e para baixo, na época com aquele canudo, né, que a gente carregava os desenhos. Quem fez engenharia há mais tempo, um curso técnico, sabe, aquelas plantas enormes, né? Hoje é tudo no computador, né, mas eram umas plantas enormes que a gente tinha que desenhar. E eu ficava interessada em saber o que ia dentro daquele canudo e queria fazer também. Então, na época, eu estava saindo da 8ª série, fiz a prova para a escola técnica, passei, cursei o curso técnico e aí depois acabei indo para a engenharia. E a gente, acho que não tem como não se apaixonar pela engenharia, né? Onde a gente pode fazer o bem para as pessoas, desenvolver projetos, achar soluções. Então, acho que essa área é encantadora. Acho que quem não conhece fica com medo, achando, eu tenho medo de cálculo, de física. Acho que a parte da engenharia, né, seja civil, sanitária, elétrica, automação, a parte mesmo técnica que a gente gosta, passa por cima de tudo e a gente vê como é gratificante estar no meio, né, nesse meio da engenharia, que é o que acontece no dia a dia. Mas conta pra gente então, quais foram esses principais desafios aí que você enfrentou, né? Que a engenharia é um curso difícil, você fez 2, né, Roberta? Realmente, quando eu fiz engenharia, eu entrei em 97, ainda tinha bastante esse lado masculino, né? Minha turma era praticamente só homem, apesar de a gente ver hoje a engenharia sanitária, minha primeira graduação foi engenharia sanitária ambiental, apesar de hoje a gente ver muitas mulheres na área. Eu lembro que depois, no meio do curso, várias mulheres acabavam tentando fazer, como a gente tinha na UFSC, aquela opção 1A, 1B, 1C. As pessoas faziam, às vezes, para arquitetura, engenharia civil, e acabavam caindo na sanitária como uma segunda opção. Falavam, ainda bem que eu não passei na primeira opção, que a engenharia sanitária, para mim, é apaixonante, né? A gente pega a área ambiental junto, então é uma área que hoje todo mundo trabalha um pouquinho na área ambiental, não tem como, né? Independente da engenharia. Mas realmente primeiro esse desafio, né, de desmistificar esse lado masculino dentro da engenharia, esse é um grande desafio que a gente tem. E depois no dia a dia do trabalho, né, várias vezes, por mais que a gente, né, fale, hoje o mundo está mais igual, a gente tem mais essa questão de deixar todo mundo num ambiente igual para todos com acesso, mas a gente sabe que as mulheres ainda são bastante colocadas em prova, né? Eu lembro que quando eu comecei a assumir os cargos de liderança, muitas vezes eu fui testada. E as pessoas questionam mesmo. E claro que se a gente tem um conhecimento
técnico, né? A gente se encoraja, se empodera e responde de igual para igual, e a gente consegue passar os desafios e superar as barreiras. E você fez a sanitária e você fez a civil também. Isso. Né? A sanitária é um curso, se for olhar no Brasil, é um curso novo, ele surgiu na década de 70. Quando surgiu, só tinham 5 universidades no Brasil, uma em cada região. Então, era um curso que era pouco reconhecido. Então, eu acabei vendo no dia a dia, concurso público, até as próprias empresas elas acabavam contratando muito engenheiro civil na área da sanitária. Então, eu acabei com engenharia civil, complementei as matérias depois, fiz 19 cadeiras só, para ver como o curso é muito parecido, né? Então, eu acabei cursando depois a engenharia civil, e aí tinha mais homens do que na sanitária, né? Mas realmente abriu um leque de oportunidades. A civil foi uma das primeiras engenharias, né? Então, acaba abrindo um leque de oportunidades. E a gente vai acabando se apaixonando ainda mais pela engenharia, né? Eu lembro que até o primeiro trabalho que eu fui contratada como engenheira civil era da área da sanitária. Se eu não fosse sanitarista, eu acabaria tendo que fazer a civil e vice-versa, né? Mas a gente acaba indo, né, procurando, a gente sabe que o CREA tem limitações quanto às atribuições, e a gente vai se adaptando conforme a gente quer trabalhar, e a carreira vai fazendo, né? A gente vai seguindo os passos conforme vai surgindo de oportunidades, e a gente vai se apaixonando. Eu sou muito suspeita, porque eu sou completamente apaixonada pelas engenharias, né? Eu amo de paixão, até por isso que, enfim, vem o propósito todo para levar esse conhecimento para as meninas também, né? Mas aí, conta pra gente também, que você falou sobre a liderança, que, né, você foi saindo, assim, da técnica para ir para a liderança, né? Como que se deu isso, assim? Eu passei num concurso público logo que eu me formei, então eu já entrei na empresa e entrei como todo mundo, né? Entrei na área técnica, fazia orçamento de obras de engenharia, até uma área assim que não é tão simples, né? A gente acaba levantando custos, medindo o projeto, então a gente acaba tendo que entender muito de obras de engenharia, de equipamentos, para poder fazer orçamentos. E aí eu lembro que assim eu fui fazendo, só que ao mesmo tempo eu me metia em tudo, assim. Eu lembro que quando eu fazia estágio, antes disso, né, eu olhava muito para os profissionais no meu dia a dia, não só da engenharia, e eu sempre tentava aprender, seja para coisa positiva ou negativa, né? Então eu olhava para um profissional, se ele era matão, eu pensava, eu não quero ser assim na minha carreira. Eu olhava uma pessoa bem esforçada, eu pegava as coisas positivas. Então, eu sempre fui, e eu via que sempre quem se destacava, principalmente, eram as pessoas que faziam coisas diferentes. Então, quando eu entrei na Casan, eu lembro que eu já fui me integrando eu comecei a participar das associações de engenheiros extra, né? Participava já do CREA, e em paralelo sempre estava presente no CREA. E eu sempre me meti com CIPA. Eu lembro que ninguém queria participar da CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção do Acidente. E aí, quando eu estava na CIPA, eu comecei a me relacionar muito com o pessoal da operação da Casan, o pessoal que estava na rua, os técnicos, coordenadores, gestores. E aí eu comecei a aumentar todo esse meu relacionamento dentro da Casan. E várias oportunidades daí a gente fazia, quando fazia a semana da CIPA, sempre os diretores acabavam participando, os gestores, e aí eu fui sendo reconhecida ali internamente, até que chegou um momento que eles começaram, tive oportunidade de fazer gestão de projetos, tive oportunidade de assumir chefias, e sempre, né, em paralelo ao CREA, até que chegou uma oportunidade, né, quando em 2018, eu tive a oportunidade, então, de ser convidada para assumir a presidência da empresa. Então, assim, né, na época foi assim, nunca tinha um funcionário de carreira assumido, né? Então, eu acho que muito desse dia a dia, de fazer diferença, tudo isso acaba tendo essa responsabilidade e essa visão, né? Eu sei que a gente às vezes participa assim de momentos de mentoria, né, com algumas profissionais, e elas perguntam como que eu faço para ser reconhecida. Minha primeira resposta: faça a diferença, né? Não faça sempre o mesmo, não fica só numa caixinha,
Então, acho que isso é bem importante para a gente poder até... E, às vezes, coisas pequenas. A gente vai treinando a liderança em coisas pequenas. E aí a gente vai crescendo aos poucos, né? Então, acho que é a diferença. Interessante, Roberta. Me diz uma coisa. Hoje você lidera o SENGE, né? Santa Catarina. Então, qual é o papel do Sindicato dos Engenheiros hoje? O Sindicato dos Engenheiros, né, o nosso aqui em Santa Catarina, ele já tem 53 anos, vai fazer 54 anos. E, mais uma vez, né, nunca teve uma mulher à frente, né, na liderança. E eu lembro, assim, quando a gente ouve falar muito em sindicato, a gente sempre pensa naquela coisa negativa, naquele peso, né? Mas o sindicato, ele tem um papel bem importante, né? Ele tem cuidado dos direitos dos engenheiros, dos profissionais, ele está lá discutindo acordo coletivo. E aí, quando eu saí ali da presidência, eu já tinha tido bastante esses contatos e eu sempre estava participando, né? Eles me propuseram esse desafio. Eu disse, mas, gente, eu acabei de estar do outro lado do balcão, como é que eu vou assumir agora, né, um sindicato? E aí vem essa diferença do SENGE, né? O SENGE hoje, a gente até fez agora um slogan, que ele é muito mais que o sindicato, a gente fala que é um ecossistema de engenharia. A gente tem todo esse papel de conexão. Então, a gente participa, né, do CONDES, que é o Conselho de Desenvolvimento aqui da região metropolitana, participa de Conselho de Saneamento, participa de Conselho da Cidade, a gente participa de coisas técnicas na Fiesc, câmaras técnicas. Então, a gente vem com esse papel de fomentador de engenharia, fomentador de ideias. Muitas vezes acaba tendo, né, por exemplo, caiu aquela ponte lá no norte do estado, né? Eles chamaram o SENGE para conversar sobre isso, né? O que o SENGE pode falar sobre essas obras abandonadas? Agora, questão do Morro dos Cavalos, o que o SENGE acha? Deve ser um túnel, não deve? Então, hoje a gente vê como o SENGE tem esse papel de fomentar ideias e, ao mesmo tempo, ele conectar os engenheiros. Então, a gente tem, como a gente está numa gama de engenheiro de várias áreas, a gente tem engenheiro civil, eletricista, mecânico, automação. Quando chega um assunto para discutir, a gente procura os engenheiros daquela área para fomentar aquela conversa, né? Então, hoje o SENGE, ele tem esse papel de conectar, né? A gente sabe que a gente tem, quando vem um assunto novo, a gente está muito presente ali na CAT, na área tecnológica, startups. Então, a gente vem conectando esses conteúdos, né? Semana passada, a professora Dani Suzuki pôde estar no SENGE, né? A gente agora está com essa ideia também de chamar as pessoas que estão se formando na universidade, estão chegando no mercado de trabalho. Então, a gente hoje tenta também mostrar como que a gente pode ajudar o profissional quando chega no mercado de trabalho. Ele vai assinar um contrato, será que esse contrato para ele está correto? Será que não tem nenhuma dúvida? Então, tudo que se faz no começo, a gente sabe que ele depois, no dia a dia, ele vai ter uma segurança para trabalhar. E aí, isso é um papel do SENGE, né? Então, a gente acaba dando todo esse suporte para os profissionais da engenharia. Ah, não, mas gente, adoro mulher, né, na liderança. Você vê a diferença que não é. Ela quer agregar pessoas, ela quer conectar meios, entendeu? Trazer mais gente, assim. Amei. Ouvir, né, Dani, que é uma coisa muito importante. Ela quer ouvir as pessoas que têm know-how, então, assim, conectar pessoas que têm conhecimento e ouvir o que elas têm a dizer realmente é importantíssimo, né? E essa geração Z, né, que está vindo agora, assim, e que realmente todo mundo, né, que está saindo da universidade precisa realmente desse apoio. A gente busca também apoiar esses jovens, essas jovens, né, que principalmente as meninas, e a gente sabe, essa entrada no mercado. A gente sabe que às vezes as empresas não querem contratar como engenheiro, não querem pagar um mínimo profissional. Então, tudo isso a gente precisa estar atento. A gente vê muitos concursos públicos, acaba recebendo, o que vocês podem nos ajudar? Concurso público que já lança um edital onde ele não valoriza o profissional, né? Então, tem que ter essa valorização no mercado. E o mercado só vai conhecer o profissional, aquela profissão, se tiver alguém mostrando, né? Então, a importância de a gente fazer os dois lados, né? Mostrar tanto
como é que o mercado de trabalho tem que se portar e como que o profissional também tem que chegar ao mercado de trabalho e trazer essa segurança, né, para os dois lados. Ah, legal. Mas assim, então, Roberta, você mesmo me falou que você é diretora da Mútua SC, né? O que é isso? Me explica, me fala mais. Eu até, às vezes, fico triste que muitos profissionais, às vezes, acabam se registrando no CREA e a gente pergunta depois de anos se a pessoa registrada e acaba não conhecendo a Mútua, né? Então, a Mútua, ela é uma caixa de assistência. Ela vem para ajudar o profissional. Ela surgiu lá em 77, quando surge a lei das ARTs, da anotação de responsabilidade técnica, e 20% de cada RT que a gente anota, do valor da RT, vai para a caixa de assistência. E esse valor é do profissional. Então, a pessoa tem que estar vinculada à mútua, né? E a mútua, ela traz vários benefícios, né? Às vezes o pessoal confunde com o banco, porque a gente consegue, inclusive, emprestar dinheiro, né? Emprestar recurso financeiro para ela adquirir um software, adquirir um equipamento, adquirir carro, até mesmo a sua residência. Então, a gente ajuda tanto no lado profissional como no lado pessoal. E, às vezes, a pessoa, infelizmente, pode ficar desempregada. A gente teve alguns casos agora, recentemente, saiu muito na mídia, né, de uma deputada que sofria assédio do marido. Então, tudo isso é função da caixa de assistência. Então, a mulher ficou, tá grávida, ficou, né, teve bebê, autônoma, a gente consegue dar um seguro-desemprego, consegue fornecer uma licença maternidade, auxílio creche, tudo isso a mútua vem para ajudar o profissional. Então, como é importante a gente ter esse braço social dentro do CREA, né? A gente tem lá o CONFEA, o CREA, e a mútua vem só para fazer a parte boa, né? Para ajudar os profissionais, e ela está à disposição de todo mundo que tem registro no CREA Santa Catarina ou em outro CREA, né? Cada estado tem a sua caixa de assistência. Ah, que interessante, Roberta. Nossa, eu não conhecia, não fazia ideia, entendeu, que o CREA tinha essas possibilidades. Você vê, né? Uma outra pergunta para ti. Mas aí você atua em várias frentes diferentes. Como é que é ser mulher e liderar tanta gente assim? Tipo, tranquilo? Acho que para ninguém é tranquilo, né? Porque a gente, tipo, esses trabalhos todos, eles são voluntários, né? Então, a gente não recebe salário para isso. Mas eu acho que quando a pessoa tem essa vocação, né? Eu lembro sempre muito da Tati também, ali na frente do Minatec. A gente trabalha muito com o coração, né? Acho que até a questão da aula também é vocação, né? Então, a gente acaba se envolvendo. Claro que a gente tem um lado pessoal, tem família, né? Mas acho que quando a gente coloca o coração, acontece tão naturalmente que acho que a gente não sente um fardo, né? A gente tem que saber equilibrar, claro, né? Não dá para abraçar o mundo, mas eu faço com o coração de fato, assim. Eu quero ver o pessoal na engenharia bem, quero ver os profissionais estando bem na engenharia, e é gratificante. É bem gratificante. Roberta, você acha que essa questão, quando você fala, né, a gente percebe muito essa questão do cuidado, né, de apresentar soluções que se preocupam realmente com as pessoas. Você acha que isso é um diferencial da liderança feminina? Eu acho que é, e eu sempre falo, e quando as pessoas me perguntam, que liderança tem que ser uma soma, né? Tem horas que a gente vai precisar do lado masculino e tem horas que a gente vai precisar do lado feminino. E aí eu sempre tinha esse feedback, assim, e acabo tendo, quando uma mulher assume uma liderança, desse cuidado, né? A gente, querendo ou não, a gente tem esse lado maternal, né? A gente quer ter mais carinho, quer mostrar mais essa questão de receber bem, né? Então, eu acho que isso realmente é do lado feminino, e acho que é importante ter esse lado, né? Eu vejo muito agora ali no Senge, a gente criou também o núcleo das mulheres, né, engenheiras. Então a gente, volta e meia, a gente está fazendo eventos de mulheres, às vezes os homens querem assistir junto, acho válido também. Eu participei agora também do Encontro Nacional das Mulheres, que foi lá em Vitória, tinham vários homens assistindo. Eu acho que eles têm essa curiosidade, e os homens têm que saber também como lidar, né? Às vezes a gente tem algumas dificuldades no dia a dia.
um exemplo, né? A Tati já ouviu esse exemplo que eu tenho. Quando eu assumi a Kazan, uma das primeiras coisas que eu pedi para rever os uniformes. Porque quando eu entrei na Kazan lá atrás, eu fui pedir uma bota para a obra e só tinha a partir do tamanho 43. Então, as pessoas estão tão acostumadas com esse universo masculino. Hoje, a gente tem várias mulheres que trabalham em obra. Até aquela placa, assim, trabalhando, cuidado, homens trabalhando. Não deveria ser homens, deveriam ser pessoas, porque hoje já tem mulheres também que trabalham na operação, que estão lá no dia a dia. Então, esses cuidados simples que, às vezes, os homens não percebem, mas que as mulheres são mais sensíveis, eu acho, que a gente consegue enxergar algumas coisas além. E isso faz diferença, com certeza. E colocar essa coisa de enxergar coisas além, né, também significa que um adicional das tuas habilidades, né, que você também tem toda aquela outra parte, com certeza, de ser objetiva, direta, assertiva nas suas decisões, todo esse lado que precisa para uma líder, e tem esse adicional, como você falou, né, de olhar com cuidado as pessoas. Então, é um negócio, assim, muito complementar, eu acho. E é importante hoje, como a Tati falou, né, essa geração que está chegando ao mercado, ela é muito focada em qualidade de vida, né, em questões humanas. Você não pode falar outra língua, né, que não é essa. Então, a gente tem que ir se adaptando às mudanças dessas gerações. E eu acho que isso tem tudo a ver com esse pessoal que está chegando no mercado agora. Amiga, mas olha só, usar um tamanho 43 de boa, né? Mas aquilo que a gente falou no começo, né? Que o mundo masculino, ele é construído para homens. Então, são carros adequados para homens, cadeiras adequadas para homens, que você vai se ajeitar, você não consegue se ajeitar, porque... Então, assim, é uma visão muito parcial do mundo, né? A gente entende, né? Porque os homens começaram trabalhando, né? As mulheres ficavam só naquelas funções dentro de casa, dando suporte, né? Mas quando a gente vem ao mercado, né, e tá trabalhando com eles, tem que adaptar, não tem jeito, né? A gente precisa que as coisas também funcionem para as mulheres. E aí esse olhar a gente precisa ter. É por isso que a gente precisa tanto de mulheres engenheiras, né? Em todas as áreas, para que elas possam assumir esse papel e realmente reforçar a necessidade das mudanças, né? E é até importante, né? Às vezes a gente, né, não querendo envolver política, mas às vezes a gente começa a perguntar, a gente precisa de mais mulheres em liderança, sim, em cargos políticos, sim, porque como é que a gente vai querer que um homem tome decisões se às vezes eles não têm aquele sentimento, né? Como é que a mulher está passando por aquilo ali? Então, a gente precisa desses dois lados, né? Tanto de homens e de mulheres, porque se a gente não estiver lá se dispondo, os outros vão decidir por nós. Então, a gente precisa incentivar que tenham essas lideranças, né? Com certeza. Tanto mulheres, assim, nas engenharias, na tecnologia, como nas lideranças também para tomada de decisão, né? Quando você foi convidada para ser presidente da Kazan, como é que foi, assim? Porque a gente sempre fala, né? A gente foi construindo esse caminho que a gente está fazendo aos poucos, foi um passinho de cada vez. E quando um negócio desse acontece, como é que é, assim? Você estava preparada? Você pensou que ia acontecer? Ou você ficou assim, e agora? Né? Nossa... É engraçado, assim, porque às vezes no dia a dia, no trabalho, né, a gente pensa, se um dia eu for presidente, se um dia eu for prefeito, se um dia eu for... A gente sempre brinca, né? Eu faria isso. Mas quando o dia chega, a gente não acredita, né? Eu lembro que eu estava um dia, assim, eu estava até na casa do meu irmão, e aí chegou uma mensagem no Instagram de uma conhecida minha lá da época da universidade. Olha, meu irmão está participando da equipe de transição do governo e eles estão querendo mais informações sobre a Kazan. Eu disse, não, tudo bem, estou à disposição. E aí eu sabia que eles estavam chamando várias pessoas.
E aí um dia fizeram, vem aqui que tu vai conversar com tal pessoa, e quando eu cheguei lá era o governador e a vice-governadora, né? Então eles fizeram uma sabatina e eu ajudando ali, dando informações da Kazan, né? E eu lembro que no final da conversa ele disse, olha, a gente quer que tu ajude a gente a montar o organograma da empresa. Eu disse, não, tudo bem, eu vou ajudar. Ele disse, não, tu não tá entendendo, é para tu ajudar, mas tu vai ser a presidente. Eu quase caí tudo assim, eu fiquei parada, assim, não me movimentava mais, né? Porque a gente nunca espera por isso. Na verdade, a gente almeja uma chefia, almeja uma gerência, mas nem imagina, né? Ainda mais que é um cargo totalmente político, né? E aí, assim, para os funcionários, eu lembro que foi bem importante, porque as pessoas começaram a ver que elas tinham a oportunidade de mostrar tecnicamente que elas são, né, também conseguem chegar lá, né? Então, eu lembro que foi uma gestão bem diferente, porque eu lembro que a gente montou a empresa toda com funcionários da casa, e as pessoas começaram a dar o melhor de si, porque elas viram que realmente dava para ser valorizado, né? Então, a gente consegue chegar lá, né? Então, foi um momento muito interessante de conquistas, né? Então, todo mundo vibrava junto, não tinha concorrência assim, interna, porque eu via que todo mundo queria acertar. Então, realmente, acho que, por isso que eu falei, assim, a questão de fazer diferença, eu vi que no meu dia a dia realmente faz diferença. A gente poder mostrar, não querendo aparecer, não achando que vai um dia chegar lá, né? Mas eu vejo que as pessoas no seu dia a dia observam muito o que a gente faz. Roberta, mas aí eu sou obrigada a perguntar, porque foi um podcast só sobre isso. Pintou uma síndrome de impostora, não? Sim, claro. Sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem a pessoa que não acredita, sempre tem a pessoa que acha que poderia ser. E é interessante porque até assim, ó, quando a gente assume, eu já conhecia vários funcionários, eu sabia os funcionários que enrolam, eu conhecia os funcionários que não estão nem aí, e aí as pessoas acham que não vão ser enxergadas, né? Só que daí a gente já conhece. Então, claro, né, quando a gente quer fazer o correto, nem sempre a gente é bem visto, nem sempre a gente é bem aceito, mas eu acho que depois no dia a dia, e até hoje eu escuto assim, se fosse lá no tempo da Roberta, volta, Roberta. Então, inclusive de pessoas que eu nunca esperei para escutar. Então, tem coisas que a gente faz que nem sempre a pessoa vai entender na hora, mas tem sim, com certeza. Mas, gente, você viu que síndrome de impostora não é ela, né? É os outros. Adorei essa, entendeu? Síndrome de impostora não é ela, jamais. É os outros. Mas também eu vi gente me traindo, eu lembro que tinha alguns casos ali que pessoas que eram minhas amigas, né? E que no dia a dia foi difícil, assim, que eu lembro que de eu ter que pagar consultoria fora, ter que fazer tratamento, se não psicológico, assim, né? Olha, se tu não passar por essa pessoa, se tu não mandar essa pessoa para outra área, ou então, tipo assim, volta atrás, tu errou nesse lugar. Então, a gente tem que reconhecer erros, tem que passar por cima de algumas coisas. Acho que o correto sempre vai ter que ser o correto, né? Então, é complicado, mas faz parte da liderança. O que, assim, você citou, né? Quando a gente assume uma posição dessa, tem muita gente que não acredita que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho, né? Você percebe, você sabe, né? Quem é que te apoia. E o que você faz nessa hora, assim? Como que você pensa? Como que você age, sabendo que aquelas pessoas ali não acreditam em você? Eu tento ignorar na hora, assim, sabe? Não no sentido de o que eu vou fazer, assim? Eu vou tentar não dar bola para aquela pessoa, mas vou mostrar trabalhando que aquilo ali eu consigo fazer. Eu lembro que quando eu fui assumir assim a liderança,
eu ouvia pessoas me trazer, encontrei tal prefeito e ele disse que tu não vai conseguir. Ele falou, aquela pirralha não vai dar certo. Então, chegava esses comentários, né? E aí tem uma historinha, né? De uma corrida de bichos, só para fazer de animaizinhos, né? Que fazer um paralelo, né? Que os animais, eles estão correndo e todo mundo se xingando, e volta e meia um desiste, um outro animal desiste, e o sapo chega lá disparado na frente, né? E aí eles perguntam pro sapo, sapo, como é que tu chegou na frente, tu não deu bola para tal pessoa, para tal animalzinho? E o sapo não respondia, o sapo era surdo. Então, acho que tem hora que ser ouvido, né? Coisas ruins, claro que a gente tem que levar para conhecimento, claro, né? Mas acho que a gente tem coisas que a gente não pode absorver e continuar indo em frente, né? Uma coisa que eu sempre fazia era tentar tomar sempre decisões coletivas, colegiadas. Então, nunca tomava decisão sozinha, eu usava muito a diretoria, conversava muito, então todo mundo se sentia parte daquela gestão. Eu estava na presidência, mas eu tentava fazer ao máximo, cada um tem, né, um diretor administrativo, diretor financeiro, diretor técnico, todo mundo tinha a sua função. Então, eu tentava absorver ao máximo e sempre com as sugestões deles, opiniões dele. Claro que tem horas que a gente tem que tomar decisão, mas sempre a decisão colegiada, né? Então, acho que até para valorizar as pessoas, tinha horas que eu trazia o próprio técnico lá que estava no projeto, para o técnico explicar, mostrar, valorizar. Então, era bem importante, assim, dessa questão realmente de quando a gente é testado, a gente tem que mostrar que a gente tem potencial. Eu lembro de uma vez que veio um fornecedor com um equipamento em cima da mesa. A senhora nem sabe o que é isso aqui. Não, eu sei, isso é um medidor. Nossa. Então, a gente é testado, né? Mais que você é muito nova, nem tão nova assim, né? Mas estão acostumados com aquelas pessoas mais velhas, aqueles homens, né? Então, realmente eles testam. E aí a gente vai da gente confrontar aquela situação na hora, né? Mas eu acho que essa dica que você deu agora, ela é uma dica de ouro, né? Eu também concordo. Quando você falou assim, eu pensei, nossa, realmente é isso. Você não se deixar afetar, porque tem críticas, tem julgamentos que eles não te ajudam em nada. Então, não se deixa afetar e continua trabalhando, continua no seu, né, no seu propósito, no seu objetivo, trabalhando de forma consistente, chamando as pessoas que querem contribuir, né? Tem uma questão da gestão que sempre fala, né? Gasta a sua energia com aqueles que querem contribuir e não convencendo aqueles que não querem ajudar. Então, acho que é uma regra de ouro para as meninas que estão chegando no mercado, essa questão de não se deixar afetar. Confiar na sua capacidade, continuar trabalhando e fazer a diferença, como você falou. E aí eu vejo muito essa questão, né? Você estava falando ali, tu fez 2 engenharias, né? Eu estou sempre estudando, estou sempre atrás de conhecimento, né? Acho que o mundo evolui muito, tem muita coisa para a gente estar aprendendo, correndo atrás, cada dia tem uma novidade. E a gente tem que estar sempre antenado no mercado, tem que estar antenado no conhecimento. Eu lembro que eu peguei a pandemia, né, na gestão, a pandemia, e aí a gente teve que mudar a empresa como um todo, mandar o pessoal para casa por segurança, ao mesmo tempo tinha gente trabalhando, que a gente tinha que entregar água. Então, os desafios vêm, e a gente tem que estar se adaptando e confiando também nas pessoas, valorizando, né? A gente não é porque é o líder que tem que fazer tudo, né? Então, a gente tem que delegar, tem que valorizar, tem que compartilhar. Então, isso é bem importante. Isso eu falo muito ali para as meninas também, né? Ali do Minatec, né? Da Corale. A gente sempre trabalha muito essa questão de primeiro, que elas precisam estar sempre estudando também, se atualizando, né? E segundo, essa questão da gente fazer as coisas de uma forma conjunta, colaborativa, né? Para que as pessoas também se sintam pertencentes, né? Ao que está acontecendo, né? Aos projetos que estão acontecendo. Isso eu acho
fantástico, e eu acho que as meninas estão conseguindo absorver essa ideia, sabe, do coletivo, da colaboração. Está sendo bastante positivo para a gente ali na Coraline. A gente tem visto aumentar o número de mulheres participando e o retorno das pessoas na engenharia, né? Então, acho que o trabalho que vocês vêm fazendo, eu acho fantástico, as pessoas realmente têm. A gente vê cada vez mais também os telejornais mostrando, né, o trabalho que vocês fazem. Também tem um grupo lá em Joinville também que incentiva dentro das escolas essa questão de participar dos cursos tecnológicos, né? Então, isso é fundamental. Até no próprio CREA a gente vê os números, a gente está numa crescente o número de mulheres em relação aos homens. Então é importante. Roberta, fala um pouco para nós desse Fórum Senge SC Mulheres. Mulher. Porque vai ter, né, um encontro. Como é que vai ser? Então, a gente sempre, né, na verdade, assim, ó, o núcleo, né, de engenheiros dentro do Senge, a gente começou no meio do ano passado, né? Então a gente já fez 2 eventos. E esse próximo agora a gente está trazendo três mulheres engenheiras, uma que é engenheira, só que é da política, uma engenheira do interior que só faz pontes, e a gente vai falar também sobre essa NR1 da área dos psico, né? Psicologia, saúde mental. Então, é um ambiente assim que a gente, na verdade, a gente traz as palestras, mas é mais para a gente incentivar alguém para falar, mas que é para, na verdade, a gente estar compartilhando os conhecimentos, né? Então, nesse dia, além de a gente trazer o conhecimento, as mulheres, eu vejo que elas estão bem à vontade para compartilhar as dificuldades do dia a dia. Então, a parte técnica, na verdade, ela vem mais como assim, uma justificativa, né? Uma causa para estar ali. Porque, na verdade, a mulherada quer conversar e trocar experiência, ter mentoria. Então, é bem legal, assim, o espaço. A gente está agora, dia 23 de junho, é o dia da mulher engenheira, né? Da mulher na engenharia. E aí a gente vai fazer o nosso encontro no dia 25 de junho. Ai, que legal. E dia 22 de julho... Desculpa. Não, eu ia dizer que dia 22 de julho a gente vai juntar também as engenheiras e pessoal da tecnologia no Fórum da Coraline, e você já está convidada também. Obrigada. Que no ano passado já participou ali com a gente, vai ser lá na CAT de novo, né? E aí já está convidada, depois eu mando o convite oficial para você, né? E aí você ia perguntar alguma coisa, Dani? Desculpa. Se esse fórum dos Senge Mulheres, né, é aberto para todo mundo, tem que ser associado, como é que é, Roberta? A gente tem, né, claro que o Senge tem as filiadas, né, mas a gente sempre faz aberto. A gente, quanto mais mulheres estiverem participando, conhecendo o sindicato, que a gente pode estar no dia a dia, é importante para a gente. Então, não tem custo. A gente normalmente faz na própria casa, ali no Senge mesmo, até para as pessoas conhecerem quando quiserem, né, precisar de alguma coisa. A gente tem auxílio psicológico, auxílio jurídico, toda a parte técnica também, a gente acaba se ajudando, né? A Dani Suzuki foi lá, ela viu como é que é. Nós somos bem conversadores, né? Mas realmente a gente quer que as pessoas conheçam o sindicato, né? Então, a gente faz sempre dentro do sindicato. Então, depois eu passo até o convitinho para vocês divulgarem nas redes, né? Mas é aberto, sim, né? Quem quiser participar. A gente depois vai passar maiores detalhes do nome das palestrantes, que a gente ainda não divulgou. Mas só fechando os detalhes mesmo, mas vai ser no dia 25, ali à noite, né? A partir das 7 horas, no próprio Senge. Mas se vocês me permitirem voltar na síndrome da impostora, assim... Claro. Tudo, tá? Comecei a falar mais da questão de comparativo, né? Mas a gente sempre acha que realmente a gente, na verdade, a gente é simples demais, né? Então, eu nunca na verdade, eu me candidatei para a diretora financeira da Mútua na época porque as pessoas pediram para eu me candidatar. Mas eu sempre achei que eu não, né? Não, deixa aqui quietinho, não sei se eu vou ganhar voto.
não seja a mesma coisa, então a gente sempre vai assim. Então, eu sempre fui mais pela... Não, vai lá, e a gente vai, mas não achando que vai ganhar alguma coisa que a gente realmente merece. A gente faz realmente de coração mesmo, e não para ter os louros e para ser reconhecido, né? Mas que bom que foi. Porque eu acho que isso é uma referência, sabe? É uma inspiração para outras mulheres. Aqui também, eu comecei também a me candidatar a algumas coisas, né? E consegui, né, alguns prêmios, assim. E eu acho que isso também vem muito, assim, do aprendizado da gente, né? Como mulheres, assim. Porque eu acho que para os homens isso é muito mais tranquilo, muito mais fácil, muito mais natural. E a gente se candidatar para alguma coisa, parece assim, ela está se achando, né? Ela está não sei o que, tá se... Mas qual o problema também de se achar, né? Qual o problema de achar que o trabalho que faz é um trabalho bom, de fato? Né? Por isso que eu falo, e se a gente não se candidata, vai ter outra pessoa lá naquele lugar decidindo pela gente, ou recebendo alguma coisa que não, né, não condiz. Então tem que ter, né? E por isso que eu falo que é boa essa mentoria. Tipo, eu participo de vários grupos de WhatsApp de mulheres, né? Que as pessoas mesmo, elas se incentivem, né? Elas não seja alguma coisa de... Mulher, às vezes, tem muita coisa de rixa, né? Ainda tem muita essa coisa de inveja, né? De ciúme. Mas eu acho que a gente tem que tirar esse fardo pesado e se ajudar, né? A gente tem que estar mutuamente se ajudando no dia a dia, que é importantíssimo. Isso é muito cultural, né? Isso vem da cultura lá, sei lá, da época dos castelos, dos reis, dos príncipes, né? Que as mulheres, enfim, tinham que... A gente ganhou ali o prêmio na CIF, foi na CIF, né? Das mulheres ali. Parecia que eu estava ganhando o prêmio junto. Depois, quando ela foi indicada lá para a JAICA, eu trabalhei muitos anos com o projeto da JAICA, né? Meu Deus, eu fiquei emocionada, sabe? De sair lágrimas. Que lindo! Mas é verdade, porque isso é o reconhecimento, né? E às vezes a pessoa acha que não tem ninguém vendo, mas vale a pena, sabe? Ainda mais né? Então, o que tu passa depois para as meninas, né? Agora aqui no podcast, a professora Dani contando quando ela queria ser contratada como engenheira, o que ela fez para ser contratada como engenheira. Então, assim, são exemplos e realmente merecem, né? E a gente vibra junto. A gente só pode vibrar junto, não tem que ficar com inveja com nada. É um caso que deu certo e que replica, né? Então, é um reconhecimento. Abre espaço para as outras, né? Gente, assim, de boa, né? Tati ganha um prêmio atrás do outro e ainda se acha, entendeu? Com síndrome de impostora. Não, é para acabar comigo. Não sei se acaba com a minha moral nessa história toda. Porque aí quem sou eu na fila do pão? Ninguém, né? Porque mas é para você ver como a gente não tem essa cultura, essa educação de não se achar, mas de reconhecer que o nosso esforço foi recompensado, o nosso trabalho foi reconhecido, né? Então, assim, não é que a gente... Mas a gente tem um pudor, assim, uma vergonha de assumir essa conquista. E isso é totalmente, sabe, histórico, né? Vem, assim, realmente... A mulher, a gente já falou várias vezes sobre isso aqui, né? A mulher é criada para ser educadinha e tá ali nos bastidores, né? Não tá protagonizando. Gente, não, para. Chega de síndrome de Amélia, entendeu? Sai dessa, não estamos nessa vibe. O universo é outro hoje. Já passou por isso. Isso. Eu queria fazer uma pergunta. O que você diria, Roberta, para as meninas, assim, né? Que recado você daria para aquelas que estão agora naquela fase de decidir se vão para a área de exatas ou não, que gostam, né, da matemática, aquele perfil que quer ir para as engenharias, quer ir para as exatas. O que você diria para elas? O que eu vejo, assim, é que matemática, física, às vezes pode parecer difícil, mas ela está no nosso dia a dia, né? A gente passa o dia inteiro fazendo isso.
E aí eu vejo muito que se a pessoa realmente ela se identifica, aquela parte ali chata, ela passa, né? Então não fique preocupado com essa parte, né? Mas a engenharia, ela está em tudo, né? Então, eu vejo às vezes que as pessoas se arrependem de não fazer engenharia e acabam perdendo oportunidades, né? Então, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente passa por engenharia, né? A minha engenharia mesmo, a sanitária, a pessoa acordou, vai abrir uma torneira dentro de casa, ela precisa de água. Ela vai no banheiro, ela precisa de água. Vai tomar banho, vai precisar de água. E aí ela vai, né? Construção, é o transporte público, é o carro, é a criação, né, da luminosidade, questão da energia renovável, tudo passa por engenharia. Então tem tanta oportunidade no dia a dia que a gente consegue ajudar as pessoas, que eu acho que esse amor, né, que a gente pode estar ajudando, para mim, engenharia é poder servir alguém. Então, eu sou suspeita para falar de engenharia, mas se as pessoas, se elas gostam mesmo desse servir, de poder ajudar uma família carente, né, tudo a gente consegue ajudar com engenharia. Então, não se furtem de fazer engenharia, porque, de fato, são cursos, pode parecer difícil, mas a gente faz com tanto gosto que a professora Dani Suzuki ali na faculdade... sabe que as coisas acontecem, as pessoas passam e a gente consegue passar pelas barreiras e depois vem toda a parte gratificante de estar no dia a dia trabalhando de fato com o que gosta, né? Então, pode passar. Meninas, E meninas, Danis, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Posso puxar o final? Queria agradecer, eu acho que foi muito inspirador, assim, tudo que você disse, e queria agradecer, Roberta, foi um prazer, assim, enorme ter você aqui com a gente, e espero que a gente se encontre por aí de novo, com esses mesmos propósitos, e muito sucesso para você. Obrigada. Gente, assim, eu já sabia que a Roberta seria maravilhosa e que a gente teria um programa fantástico, entendeu? Eu não tinha dúvidas disso. Então, Roberta, eu só tenho que agradecer de ter a oportunidade de ter te conhecido e de ter podido conhecer mais da sua história, de trazer você aqui, tá bom? Brigadão, foi ótimo falar contigo. Não, para mim é uma honra gigante, e até eu quero te perguntar, Roberta, né, se você quer deixar uma palavra final para as nossas meninas, para as futuras engenheiras, para a futura geração. Então, eu que agradeço aqui a oportunidade, né, realmente eu sou apaixonada, como eu falei, né, e se vocês, né, quiserem conhecer, eu sei que tem muitas meninas aí indecisas que escutam podcast, né? A gente está no nosso dia a dia na profissão, a gente pode levar para vários lugares, receber no SENGE, no sindicato, ou então na Casan, né? Então, realmente, que a gente possa incentivar, né? Não se furtem de fazer nada que vocês não gostam. Então, a gente está aqui de portas abertas para receber vocês na nossa profissão, né? Ser colegas de trabalho, e que venham as oportunidades, né? Que a gente puder ajudar, a gente está aqui para contribuir. Nossa, olha, a gente só agradece, e se você falou que a gente pode levar as meninas, a gente vai levar as meninas. Com certeza. Então, a gente... Aqui quando fala assim... quando fala assim, passa lá em casa qualquer dia, a gente passa, a gente vai levar as meninas lá, para a gente vai ser um prazer enorme, né, conhecer SENGE, Mútua e Casan, nossa, vai ser muito inspirador, assim, né, para a gente, para as meninas também. Então, muito obrigada, e para quem ouviu a gente até aqui, gente, compartilhe, né, estamos aí o nosso podcast está no YouTube, no Spotify, compartilhem no Instagram também. Então, beijo para todo mundo e tchau, tchau, até o próximo episódio. Tchau, tchau.